Então vamos aí só uma breve discussão da última aula, né? Da aula anterior, no caso, tá? Deixa eu puxar aqui pra gente. Tem que ser por aqui, ó. Opa, agora foi. Maravilha. Então, Karine, tá vendo aí a tela com o carro amarelo aí? Tudo certinho? Show. Então, só a gente vai trabalhar um pouquinho da aula anterior em relação à percepção das cores, né? Isso é muito interessante. Você vai ver aí como é que... Vou deixar isso aqui gravado, aí depois o pessoal, o Irã, o Samuel, né, vão ver aí com calma. Espero que eles vejam com calma. E é isso. A luz branca, o que ela vai conter? Todas as radiações visíveis, tá? E pode ser decomposta nas diversas frequências através de um processo chamado de dispersão da luz. Isso aqui é um prisma, tá? É uma coisa feita de vidro, tá? Em formato, né, de pirâmide, né? Tá percebendo aqui? E esse é um vidro em formato de pirâmide. É interessante que quando a gente faz um experimento jogando luz branca, né, de uma frestinha de uma telha, qualquer coisa parecida, ele vai pegar a luz branca e decompor em 7 cores primárias, que são as 7 cores que compõem a luz branca, né? Como elas têm frequências diferentes, né? Quando elas entram, né, no meio menos refringente para um mais refringente, e a gente vai ver o que é isso, tá? Seria uma coisa dizer que aqui é menos denso, aqui é mais denso, tá? Ou seja, mais massa por unidade de volume. A luz perde um pouco de velocidade. Quando ela entra aqui, ela já dá uma quebrada. Aqui, isso aqui é o fenômeno de refração, a gente vai ver, a refração da luz, ó. Esse fenômeno aqui, ó, tá vendo? Parece que o canudo está quebrado, né? E aí, o que significa isso, né? Na ilusão de ótica, a perda de velocidade da luz mudando de meio, tá? E aí, quando isso acontece, a luz branca ela se decompõe, tá? Nas 7 cores primárias. Por quê? Elas vão ter velocidades também diferentes aqui, nesse novo meio. E quando ela sai, esse ângulo ele aumenta mais um pouco, né? E aí amplia. E a gente vê claramente a faixa dessas cores aqui, ó, das 7 cores primárias, tá? O azul, violeta, o verde, o amarelo, o laranjado, o vermelho, tá? E aí nós vamos ver essas cores defasadas. É o que acontece com o arco-íris, né? Sendo que quem é que faz essa dispersão da luz aqui, né? Quem dispersa a luz? São as gotículas de água, né? Sempre quando está chovendo e quando está sol, você vê o arco-íris sendo formado, né? São as gotículas de água que fazem isso com a luz branca, que é a luz do sol, né? Então, é um efeito próximo, parecido com o prisma, né? Isso aqui é a formação de um arco-íris artificial, vamos dizer assim. Se é que a gente pode dizer isso, né? Fisicamente não cabe muito dizer assim, mas é para a gente ter uma analogia, certo? Então é isso. Quando a radiação branca ela incide sobre uma camisa de cor azul, por exemplo, o que acontece? O tecido da camisa absorve a radiação eletromagnética de todas as frequências. A verde, a amarela, a laranjada, a vermelha, tá? Até a violeta, tá? Com exceção da radiação azul, que é refletida e chega até os nossos olhos. Então é um reflexo. Você está enxergando a camisa azul porque ela pegou a luz branca, absorveu todas as outras cores e devolveu ou refletiu a luz azul para você perceber. Né? A cor do céu é muito interessante. Por que a cor do céu, ela normalmente ela é azul de manhãzinha e quando no entardecer ela vai ficando vermelha, avermelhada, alaranjada no pôr do sol, né? Mais cedo ainda ela é vermelha, né? De manhã ela é azul, à noite ela é laranja e fecha vermelho de novo, né? Por que isso? Exatamente devido à Terra tá girando, né? Ela está girando, o Sol está fixo, mas a Terra está girando, não é isso? E aí vai formando angulações, né? O que acontece? Quando o raio solar vem, ele atravessa o vácuo, né? Do Sol até a Terra, né? Percorre a distância do Sol até a Terra no vácuo. Velocidade C, que é a velocidade da luz, né? No vácuo. 300 mil quilômetros por segundo. Quando chega próximo à Terra, a gente tem uma camada atmosférica em volta, não tem? Não tem o ar atmosférico em volta da Terra? Então,
O que vai acontecer ali? Aquilo vai virar tipo isso aqui, um prisma, né? Podemos dizer assim, vai mudar, ela vai sair do meio, que é o vácuo, vai entrar o quê? No ar atmosférico. E aí vai sofrer desvio. Entendeu? As cores vão sofrer leves desvios. Qual é a que menos, né, se desvia? É o vermelho. Mas de manhã, como a angulação está muito próxima, né? Quando começa a amanhecer e aí os raios de luz vão começando a invadir, o ângulo, o desvio mínimo é do vermelho. Aí você vê o céu avermelhado de manhã, né? Aí depois vai ficando alaranjado, né? Ele vai aqui, ó. Aí daqui a pouco ele chega aqui e essa é a menor ângulo de desvio. É, isso aí. Menor ângulo de desvio é o azul, tá? Okay? Para ângulos de maiores desvios, aí ele vai ficar no vermelho, nem tanto alaranjado. E o menor desvio, né? Aqui, no menor desvio aqui, e o menor desvio, né? A partir das, vamos dizer assim, né? 6h40, 7 horas da manhã, já começa a ficar o céu azulado, não é verdade? E aí é isso que acontece, entendeu? De uma forma assim, bem esdrúxula, a gente está passando isso, né? Claro que tem um arcabouço mais aprofundado, mais teórico, uma discussão bem mais científica disso, né? Então, assim, é isso que acontece. No entardecer, o que vai acontecer? Novamente, vai vir raios com desvios, né, cada vez maiores, né? Mas qual que vai ter o menos desvio? Vai voltar para o, né, laranja, né? E a gente vai ver o céu no pôr do sol meio alaranjado, né? Verdade? Então, existem esses desvios dependendo da hora do dia, né? E na maior parte do dia é azul, né? Fica bem azulzão. E aí todo mundo gosta de fazer essa pergunta: por que o céu é azul, né? E é mais ou menos assim que acontece. Entendeu? Espero ter respondido um pouquinho a pergunta, né? Mas eu posso mandar artigos também em relação a isso, que vão explicar de forma muito mais aprofundada o assunto, tá? Porque o céu é azul. Os textos são próximos disso. A gente vai no Google Acadêmico, o Google Scholar, é uma coisa só de artigos né? E aí eu vou puxar lá, porque o céu é azul, vai vir um monte de artigo falando sobre isso aí, e aí eu te mando, tá bom? Sem problema algum. Aí você, se puder ler, vai ficar bem, né, bem mais aprofundada nesse assunto, né? Vamos lá, continuando aí, mas não fugiu do nosso assunto não, isso aí está dentro do assunto, com certeza. Então é isso. Se a camisa é azul, né, ela reflete o azul. Né? Uma camisa de cor preta, por exemplo, o que acontece com ela? Por sua vez, ela absorve todas as frequências da luz e ela não reflete nada das outras cores, né? Reflete frequência alguma. Por isso, nós temos a sensação visual do preto. O preto é a absorção completa de todas as cores, né, da luz branca. Entendeu? E aí o preto seria a ausência de reflexão de qualquer outra cor da luz branca. Dessas 7 cores que eu te falei primárias aí. Beleza? E a luz é uma forma de energia, né? Consequentemente, a absorção da luz implica aporte de calor, né? Que é uma energia térmica. Por esse motivo, uma camisa de cor preta traz a sensação de calor maior, se comparada a uma camisa similar de cor branca. O tecido de uma camisa de cor branca é capaz de refletir a radiação. Então, as camisas pretas absorvem todo aquele espectro e ficam com elas ali aprisionadas. Então, a energia aumenta. Então, não é interessante, em dias quentes, nós utilizarmos roupas pretas, né? Certo? Vai piorar a nossa situação, não é verdade? O que é interessante a gente usar nos dias quentes? Qual cor que é a mais indicada? Que aí refletiria todas as outras. Não absorveria quase nada. O branco, né? Camisa branca. Ok? Tranquilo até aí? E é interessante, porque o beduíno, que é aquele cara que vive no deserto, alguns têm roupas brancas, outras pretas, né? Não sei se você já percebeu isso, né? Os beduínos, eles têm, dependendo da região, eles têm a roupa deles totalmente brancas ou totalmente pretas. É interessante, entendeu? Por que um escolhe o branco, outro escolhe o preto. Claro que no dia de manhã seria bom usar o branco, né? Mas à noite é interessante usar o preto no deserto. Por quê? É interessante.
Porque as temperaturas no deserto elas variam de 40 graus Celsius do dia para a noite. E aí de manhã está muito quente, de noite está muito frio. Por quê? Porque a areia ela tem uma baixa capacidade térmica. Então ela quando recebe energia, quando você tem baixa capacidade térmica, a areia, ela vai absorver aquilo máximo, de forma muito rápida. E aí ela vai aquecer, né? Mas ao mesmo tempo, quando o sol vai embora, aquilo vai liberar, da mesma forma como absorveu a energia muito rápido, ela vai liberar a energia muito rápido. Então vai esfriar rapidamente à noite. Então os beduínos eles vivem num ambiente completamente hostil, não indicado para seres humanos, né? Que você tem de manhã temperaturas de 50 graus, né? À noite você tem 15 graus, entendeu? Como poderia assim, 15 ou 10 graus, né? Então é isso. Interessante que a ciência também é aplicada para vários casos, né? Inclusive no Rio de Janeiro é bom usar roupas claras, né? Nessa época do ano que a gente está passando, que a parada é tensa, né? Entendeu? É isso, tá? Era essa discussão que eu queria trazer, porque isso ficou um pouco aberto. Aqui, ó, interessante. O que acontece quando a bandeira do Brasil é irradiada com luz monocromática azul, só da cor azul? Imagina que a gente leva isso aqui para um quarto, o quarto está totalmente escuro. Aí a gente pega uma lâmpada só azul e ilumina a bandeira a do Brasil, só com a cor azul. Qual é as cores que vão prevalecer na reflexão? O que você diria para mim aí? Se eu jogasse luz azul dentro de um quarto escuro, na bandeira do Brasil, o que ia acontecer com a bandeira do Brasil, né? Em termos de refletir, de eu enxergar. O que eu ia enxergar aí de cor? Pode imaginar? Não, branco não. Eu não estou jogando luz branca, perceba bem, eu estou jogando só luz azul. Só luz azul, monocromática, uma cor, na bandeira do Brasil, num quarto escuro. Está totalmente escuro e a bandeira está lá dentro. Aí eu vou, ilumino o quarto escuro de azul. O que vai acontecer com a bandeira? O que ela vai entregar para a gente? Preto. Preto em quais cores? Quais cores? A gente vai ter preto no verde, né? E no amarelo, isso aí, Karina, muito bem. No branco a gente vai ver azul, tá? E no azul? E no azul? Vai ver azul também. Então isso tudo aqui vai ficar azulzinho. Não. O branco, ele absorve todas as cores e reflete o azul, né? E o azul é a cor dele mesmo. Vamos lá? Como é que ficaria a bandeira se a gente jogar só luz monocromática azul? Olha aí. O círculo central aparecerá inalterado, visto que a radiação azul será por ele refletida e estimulará a nossa visão. A lista central das estrelas, por serem brancas, são capazes de refletir qualquer radiação eletromagnética. Então lembre-se, a luz branca devolve as cores que você jogar, né, refletindo. Então a faixa, a ordem progresso ali, branca, opa, passou muito, desculpa. A faixa aqui, a ordem progresso branca, vai também ser azul, porque o branco também vai absorver, só joguei luz azul, vai absorver todas as cores e refletir o azul. O azul, por sinal, já vai entregar o azul mesmo, porque, né, é a cor que ele já tem refletida mesmo, né? Então aí, ó, ficaria o verde e o amarelo aqui, ó, pretos, escuros, né? Beleza? E todo o círculo, né, dentro dele tudo azul. Só com luz azul. Se fosse luz verde, o que ia acontecer? Isso aqui ia ficar verde, o resto aqui preto, no branco ficaria verde. Então na faixa verde, aqui verde, preto, preto. Entendeu? É mais ou menos assim que funciona a questão das cores. Show de bola? Aí, ó. Aqui o verde que eu falei, ó. Verde e verde aqui. As estrelas que são brancas também verde, tá vendo? E se eu jogasse amarelo, aqui, ó. Só ficaria amarelo aqui. Aqui, como é branco, ia ser amarelo. Aqui as estrelas brancas amarelas, ó. Olha aí, que interessante. Luz monocromática, só de uma cor, tá? Se for branca, aí, se você botar branca, aí vai ficar a bandeira, vai ficar exatamente assim, ó, tá? Aí vai todo mundo pegar suas radiações, suas frequências e devolver em forma de reflexão. Tudo bem?
Tranquilo? É só isso que eu queria falar. Tem uns exercícios aqui, depois você faz. Essa apostila eu mandei lá para o grupo, tá bom? Com isso eu vou fechar a discussão de introdução à ótica, né? Que foi a nossa discussão da aula passada. E vamos. Tá, ficou legal? Isso aí às vezes cai em questão, tá? Por isso que eu estimulei aqui a gente perceber, tá? Vamos lá, vamos ir para o nosso assunto que é super interessante, né? Qual é? Espelhos esféricos, tá bom? Tá vendo aí? Espelhos esféricos. Tudo beleza? Tá. Um espelho esférico é o quê? A gente estudou na última aula também espelhos planos, tá? Como você assistiu a aula, você viu que a gente discutiu sobre espelho, fizemos trocentos exercícios, né? Na verdade, nós fizemos muitos exercícios e pouca teoria, porque o Irã, ele já é um pouquinho cobra criada aqui no curso, né? Já tá, que eu lembre, eu acho que ele já está 3 semestres com a gente. E aí, assim, ele tá bem de teoria, né? E aí a gente fez bastante exercício. Então, se você quiser entender um pouco mais sobre câmara escura de orifícios, espelho plano, essa coisa das cores que eu acabei de terminar aqui, de passar para você, acabei de terminar, terminei de falar aqui, né? E aí, a gente agora vai entrar num outro tipo de espelho, porque nós estamos estudando o fenômeno da reflexão, né? Entramos nesse aspecto teórico da reflexão, né? O que é a reflexão da luz, né? É um fenômeno que, quando a luz vem no seu feixe de direção e reflete numa superfície especular, ela devolve, né? Ela devolve aqueles raios, né? Fazendo o fenômeno da reflexão da luz, tá? Mais detalhes a gente falou na aula lá, um pouquinho, mas falou. Tá? E tem um material também disso. Então, agora nós vamos estudar um tipo de espelho que não é o plano. Por que seria o espelho plano? O espelho plano é como se fosse a tela do nosso celular, né? A tela do nosso celular seria um espelho plano, vamos dizer assim, né? Alguns, claro, têm uns efeitos, né, visuais aí meio avançados e pode ser que como é que eu posso dizer? Possam ter alguns fenômenos esféricos também, né, de lentes, né? Por exemplo, tem uma lente aqui que é a câmera, né? É uma lente, né? E a gente vai estudar isso mais para frente. Mas os espelhos esféricos, como é que é a construção deles, né? É uma porção retirada de uma esfera espelhada, tá? Então imagina uma esfera toda de espelho, né? Com aquela camadinha de prata e vidro em volta, né? Como fosse um espelho. Eu vou seccionar essa coisa, né? Essa calota, né? Na verdade, essa esfera e transformar ela numa calota. Sacou? Imagina a laranja. Quando a gente corta a laranja, não fica aquela coisa aqui do gomo? Cortou a laranja, não fica aquele formato assim, como fosse meia-lua? Cortando ela ao meio? Correto? Tá ligada? Vem com a faca. Aquilo é uma calota, tá? Chama de calota, tá? E aí, exatamente isso que é a construção do espelho. Então, ela vai formar imagens das mais variadas construções e tipos. E vai formar imagens, né, diferenciadas, de vários tamanhos, tá? E distâncias, tá? Invertidas e reais, né? Nos espelhos planos, a gente só tinha um tipo de construção na reflexão da luz, né? A imagem era virtual, tá? E toda imagem virtual ela é invertida, tá? Igual ao objeto, tá? Só tinha isso nos espelhos planos. Nos espelhos esféricos, nós vamos ver que nós temos vários tipos de construções de imagens, tá? Em que os tamanhos das imagens em relação ao objeto, que é um só, vão ser menor que o objeto, igual ao objeto ou maior que o objeto, tá? E isso a gente vai ver durante a aula aqui, tá? É por isso que eu vou só trabalhar isso hoje. E foi ótimo você estar aqui, porque a gente vai trabalhar isso mais, discussão bem mais como eu posso dizer, acalorada e rica em detalhes, tá bom? Então vamos lá. Depois de polidas, as superfícies passam a refletir a luz, atuando como espelhos esféricos. Então imagina uma parábola, né? Como fosse uma calota, tá? Como eu falei, né? Um limão cortado, né? Uma laranja cortada, tá? Dependendo da região do espelhamento da esfera,
obtemos um tipo diferente de espelho esférico. Tá? Se considerarmos a superfície interna, tem um espelho esférico côncavo. E se olharmos para a superfície externa, um convexo. Então, o que seria isso? Espero que eu me saia bem explicando isso. A parte interna espelhada, Karine, e a de fora não espelhada, você vai ter um espelho convexo. A construção é interna. Então, o espelho, a luz vai se refletir aqui, não aqui. E como ela não se reflete aqui, eu vou botar esses tracinhos, que é para dizer que não é nesse lado que eu reflito a luz. Eu reflito a luz internamente à calota esférica. Tudo bem? E essa é a constituição do espelho esférico côncavo, tá bom? Côncavo, o nome. Tudo bem? Então, o espelho côncavo é a porção interna retirada de uma esfera espelhada. Ó, lembra que a gente tirou isso aqui, cortou, né? Um espelho totalmente de uma forma esférica, cortamos com um gomo, virou o quê? A calota. Essa calota, ela é toda espelhada aqui dentro e não é espelhada fora. Então a luz vai se refletir e fazer as construções das imagens através daqui da parte de dentro. Tudo bem? Beleza, até aí? A gente vai ver vários casos. Pode ficar tranquilo que é só o início. Então, como se trata de uma esfera, tem raio e tem centro de circunferência. Muito importante esses pontos, tá? A distância que é o raio, do centro até a superfície do espelho, e o ponto centro da esfera. Isso aqui não vai sumir, apesar de a gente cortar e seccionar isso num pedaço. Tranquilo? Tudo bem? Vamos que vamos. Tudo nosso. E o convexo? Aí é o contrário, ó. A porção externa retirada de uma esfera espelhada. Então, a reflexão da luz com o espelho vai se dar por fora. É o contrário, né? Diametralmente oposto, né? E aqui, ó, isso tudo aqui significa que não reflete a luz aqui desse lado, e sim desse lado aqui. Tudo bem? Até aí, beleza? Dúvidas? Então, nós temos elementos geométricos muito importantes nesse ponto. Centro de curvatura, que é o centro da esfera ao qual foi retirada a porção. Que é o que, professor? É o que é isso aí mesmo? Vamos lá. É isso aqui, ó, como foi para vocês, ó. Para você, no caso. Centro de curvatura, tá? Esse ponto é notável. Ele vai fazer algumas coisas interessantes. Nós vamos precisar dele na hora de construir. Raio de curvatura. Aí a gente viu que é aquela distância do centro até o espelho, né? É a distância do centro de curvatura do espelho até a casca esférica, que é a parte ou interna ou externa. Nós vamos ver. Eixo principal é um dos diâmetros da esfera de origem. O que significa isso? É qualquer ponto que corte e passe pelo centro. Então só vai ter um no caso, né? Esse vai ser o eixo, tá? Ele está falando aqui. Eixo de simetria esférica, tá? Esse é o eixo. Beleza? Isso na hora de construção é o eixo principal. É os diâmetros da esfera de origem. E vértice é o ponto de encontro da superfície da esfera de origem, o eixo principal. Que seria onde que a gente colocaria isso mesmo? Aqui, ó, no ponto de encontro do eixo principal, que vai passar aqui. O eixo está vindo. Quando ele tocar aqui, aqui é o vértice. Tudo bem? Beleza? Espero ter... Então, como é que ficaria aqui a situação? Olha aqui. O centro de curvatura. Aqui é o raio. E aqui é o vértice. São esses pontos importantes. Os raios vão vir aqui paralelos, tá? E fazer algumas construções, tá? Então... nós vamos chamar um ponto aqui onde esses raios vão se convergir, ou seja, eles vão se juntar todos num único ponto, tá? O nome desse ponto é foco. O foco é um novo ponto, onde ele vai ter uma equidistância. A distância vai ser a metade, né, do raio, tá? Então, do foco até o vértice, R sobre 2. Do foco até o centro, R sobre 2 também, tá? Muito importante, que é onde os eixos se concentram e cruzam, nesse caso, em espelhos côncavos, tá? Para formar imagens reais e invertidas, tá? Mas o espelho côncavo também forma uma imagem virtual e direita. E aí vai fugir um pouquinho desse aspecto aqui, mas nós vamos explicar isso direitinho, tá bom? Por enquanto, entenda o seguinte: raio vem paralelo, quando ele reflete, ele vai passar pelo foco
obrigatoriamente, mas isso é em 4 pontos. No 5º ponto isso não vai acontecer. A gente vai ver o porquê. Então, ó, o foco é metade do raio. Tudo bem? A distância focal, no caso. Né? Foco é um ponto. A distância focal é metade do valor do raio. Então, se o raio tem 20 centímetros, a distância focal é 10. Se o raio tem 80 centímetros, a distância focal é 40 centímetros. Se o foco tem 100, 110 centímetros, a distância focal é 55 centímetros e por aí vai. Tá? Muito importante também a gente pegar esse valor, porque isso aí entra na equação. Tá? Distância focal. O raio não. Mas a distância focal entra nos cálculos. E a gente vai ver. Tá bom? Convenções e referências. Aí. Eu quero agora botar, não esse slide chato, essa coisa maçante, mas sim de forma animada. E o slide ele é maravilhoso para isso. Então nós vamos agora melhorar o nível da coisa. Tá? Aí, ó, estamos falando de espelho plano. Ele está falando sobre espelho plano. Isso tudo a gente trabalhou na semana passada. De forma, né, como foi para você, um pouco rápida, porque o objetivo era com o Irã era outro, tá? Ele já está cascudo dessa teoria. Se você tivesse em aula, claro que eu daria a teoria para você, tá? Mas depois você pega aí com calma aí. E você também viu alguma coisa lá na aula passada. Então vamos lá. Lentes não. Que lentes? Ele escreveu lente, olha só, espelhos esféricos. Caramba, isso aqui tá errado. É espelho, tá? Mas vamos lá. A calota esférica é essa aqui, sacou? Isso aqui lembra o quê? Um prato, né? É igual, parecidíssimo um prato. O prato ele não tem um formato esférico perfeito, mas não parece um prato, uma cumbuca, ou até mesmo uma lente de contato, né? E isso é calota esférica. E olha que legal como é que a animação é de sopa, isso aí. Então, ó, a face interna é a face côncava, a face externa é a face convexa. Se estiver espelhado dentro da face interna, o espelho vai ser côncavo. Se estiver espelhado na parte externa, o espelho vai ser convexo. Tá bom? E a gente vai ver que existem construções, formações de imagem diferentes para cada tipo de construção. Tá bom? Uma colher ela é interessante, que ela vai fazer isso aí, se ela estiver bem polida, ela vai virar um espelho próximo de um esférico, né? Aqui é tudo simétricozinho, perfeitinho, né? Que é a aproximação de Gauss, né? Para os raios ficarem bonitinhos. Mas na prática a gente sabe que não é bem tudo perfeito assim, né? Ok. Entendeu até aí? Olha aí. Da onde vem a origem do espelho esférico? De uma esfera, né? Que tem um centro de curvatura, tá? Um eixo principal, aí ó, olha que interessante. O vértice, como eu falei para você, tá bom? E os raios, beleza? Daqui até aqui também é raio, pô, porque tudo isso é a mesma distância, né? Numa esfera, né? E aí a gente tem aqui, ó, a distância, o quê? De um raio. E na metade desse caminho, a distância focal. Tudo bem? Maravilha? Então o espelho ele vai se dar se for côncavo aqui, se for esférico, o contrário. Tá? Muito bem. E aí, ó, olha aí, os elementos geométricos do espelho plano. Centro de curvatura, tá aqui. Importante isso. Vértice, também quando o eixo principal toca no espelho. Raio de curvatura, que é essa distância aqui, essa aqui ou essa aqui, e todas as demais, né? E alfa, o ângulo de abertura. O ângulo de abertura não é tão importante, mas a gente também tem que considerar. Olha aí, a luz ela vem para dentro, côncavo, a luz passa por fora, espelhado fora, convexo. E aí, ó, vamos começar as construções. Olha aí como é que a gente vai deixar as nossas construções bonitinhas. A gente sempre vai botar o eixo principal cortando o espelho, nesse caso côncavo aqui, né? Com o centro de curvatura, o foco e o vértice. Sempre esses caras vão estar agora a partir da gente, né? A partir de agora. Esse aqui, imagina que seja um raio incidente, um raio de luz incidente. Um raiozinho só. Separei um raio de luz, que é impossível, né? Mas na construção geométrica a coisa funciona. Aqui. Aí a gente vem aqui, ó, um raio paralelo a ele, vai obrigatoriamente refletir e passar pelo foco, no espelho côncavo, né? Em 4 elementos. A gente vai ver que depois ele vai se tornar uma coisa virtual. Aqui são imagens reais. Olha aí, passa o segundo raio, o terceiro paralelo vai passar por onde? No foco. Tudo se concentra no foco. Entendeu?
As antenas parabólicas, elas fazem exatamente essa função. Aquela cabecinha da antena fica justamente na distância focal. Os faróis de carros também, a luz fica na distância focal, que é para quê? Quando você acender a luz do carro, ela vai, né, iluminar todas as direções, mas quando bater num espelho que tem dentro do farol, vai voltar paralelo, todos os raios paralelos. E aí vai iluminar só uma faixa da estrada, que é o que a gente quer. Se aquilo espalhar, não vai iluminar nada. Mas se focar num ponto, a gente vai iluminar o quê? A pista. E aí a gente vai conseguir enxergar a estrada quando está dirigindo à noite, por exemplo. Então, os faróis de carros têm essa construção. As antenas parabólicas e essas de Sky, essas coisas, têm essa construção. Aquela cabeça fica exatamente calculada no foco daquela calota, que são as antenas parabólicas. Aí os raios vêm não sei de onde, do satélite, não sei, eu sei, do satélite, batem naquela calota e refletem passando pelo foco, onde tem uma cabecinha que captura os sinais de filmes, séries que a gente vê aí na televisão, tá bom? É assim que funciona a coisa. Tem uma aplicação prática para isso. Nos esféricos, como é que vai ser? Olha aí, os raios vão vir paralelos, e aí, como é que vai fazer se o foco está do outro lado? Olha, ele vai fazer uma construção virtual, tá? Isso aqui não existe na prática, porque o raio não vai conseguir atravessar o espelho, né? Mas ele vai refletir para fora e a formação da imagem vai ser como se a gente estivesse vendo uma imagem virtual lá dentro, como o espelho plano, tá? Aí, onde é que o raio realmente vai? Ele vai ficar, ó, aí, ó, refletido, a reflexão, né? E aí, ó, mas tudo, essas reflexões vão convergir, acabar convergindo para um foco chamado foco virtual, tá? Esse foco não existe na prática, mas para a nossa sensação do visual, né? Como é que eu posso dizer? Eu vou dizer assim no popular, né? Vamos dizer assim, né? A nossa ilusão, né? Visual, né? A gente vai enxergar aquilo como um objeto dentro do espelho, né? Como se tivesse atrás, formado atrás do espelho. Tivesse sido formado atrás do espelho. O que é uma ilusão de ótica, né? Que não é, mas é exatamente assim que funciona, tá? Então, nós temos os raios notáveis. O que é o raio notável do espelho esférico? Todo raio de luz que incide paralelamente ao eixo principal reflete-se numa direção que passa pelo foco. Aqui. O que seria isso? O que a gente acabou de fazer. Aí, pá, no côncavo, ó, em 4 construções, tá vendo? No esférico, no convexo, perdão. Vai acontecer isso? Vai acontecer isso também. Mas é o foco virtual, como eu falei. Tá? Então vai, ó, passar pelo foco virtual. Né? Naquela ilusão de ótica, como eu falei. Tá bom? E todo raio de luz que incide numa direção que passa pelo foco reflete-se paralelamente ao eixo principal. Aí é o contrário. Todo raio que passar pelo foco, dos milhares, dos zilhões de raios que possam existir em todas as direções, vai. E aí é o caminho inverso, né? Então agora o sentido mudou. Era daqui para cá, agora é de lá para cá. Tá ok? Tranquilo? É isso que ele quis falar. Então são 2 tipos de raios. O que vem paralelo ao eixo principal, que é aquele eixo que a gente construiu, vai passar pelo foco. E o contrário, tudo que passa pelo foco vai vir paralelo. Tá bom? E aí, ó, nos raios do espelho convexo também. Ó, aí. Tá? Todo raio de luz que incide numa direção que passa pelo centro de curvatura, e onde é que fica o centro de curvatura? Reflete sobre si mesmo. Como assim? Vamos lá. Centro de curvatura está onde? Aqui. Então, se esse é o único raio passar pelo centro de curvatura, ele vai retornar como se fosse um espelho normal, pelo mesmo caminho. Ele vai voltar pela mesma direção que ele veio. Isso só acontece quando passa no centro de curvatura. Nos demais pontos, não. Tá ok? Um raiozinho na ida e um raiozinho na volta. Ou seja, os ilhares aqui se passarem todos pelo centro, né? Tá bom? Maravilha. A construção é assim. E aí, ó, no espelho convexo, como é que isso vai acontecer? Vai passar pelo foco do centro virtual. Ok? Maravilha? E aí, mais uma construção aí.
todo raio de luz que incide no vértice do espelho reflete simetricamente em relação ao eixo principal. O que seria isso? Vamos lá. Ó, aí é o vértice, tá? Nós falamos do foco, nós falamos do centro, agora estamos falando do terceiro ponto, que é o vértice. Aí ele vai ser como um espelho plano mesmo, porque o ângulo de incidência vai ser esse ângulo aqui que vai até o eixo principal de incidência, vai ser igual ao ângulo de reflexão, que é esse cara quando ele passa pelo espelho. Tá bom? Ó, aí. Θ1 é igual a θ2, que são esses ângulos aqui. Então, isso aqui é 30 graus, aqui é 30 graus. E o total, 60. Correto? Muito bem. Raios notáveis, ó, isso no espelho convexo, passando pelo vértice. Mesmíssima coisa, ó. Bom, e a formação de imagens? Isso aqui é o legal da parada. Isso é o que vai fazer a gente, como é que eu posso dizer? No exercício pensar, né? E fazer algumas coisinhas. Qual é o primeiro caso? Objeto atrás ou além do centro de curvatura C. Como é que seria isso, professor? Vamos lá. Botou os pontos aqui, centro de curvatura, foco, vértice. Se o objeto, aqui nesse caso uma árvore mesmo, né? Estiver atrás do centro de curvatura, qual é a construção que vai ser feita? Vamos lá. Ó, eu vou pegar aquele raio notável primeiro. Imagina que saia um raio da imagem da árvore. Bateu no espelho, o que ela vai fazer? Passar pelo foco. Onde é que ela vai cruzar? Exatamente aqui. Tá? Mas aí vamos botar um segundo raio notável. Qual? Ah lá, um que passe pelo foco invertido. Agora não paralelo, mas sim passando pelo foco. O que vai acontecer? Vai vir paralelo, não é isso que a gente falou? E aí, ó, o cruzamento desses dois raios notáveis, só preciso de dois, vai formar o ponto imagem. Olha só como é que a construção da imagem desse objeto aqui da árvore vai ser formada. É uma imagem disso aqui. Mas como é que, em relação aos tamanhos, três fatores que nós temos que considerar. Tamanho, tá? Se ele está invertido ou se ele está na mesma eixo do objeto, ou se ele é real, que é formado atrás do espelho, antes do espelho, ou virtual, formado atrás do espelho naquela ilusão de ótica. Então é real, virtual, direito ou invertido, maior, menor ou igual ao objeto. Então as construções vão ser feitas nesses quesitos. Tá bom? Esse primeiro ponto aqui, como é que ficou? Ó, a imagem é real. Por que ela é real? Ela foi formada na frente do espelho. Ela é menor que o objeto. Dá para perceber aqui, né? Bem menor em relação ao objeto. E invertida, ou seja, você vai ver ela de cabeça para baixo. No espelho, lá quando você enxergar lá com seus olhos, no espelho esférico. Tudo bem? Então, nesse primeiro caso, real, menor e invertida. Tudo bem? Agora, qual é o segundo caso? Essa é a primeira construção do espelho esférico. Tá? Vamos para a segunda. Qual seria a segunda construção? Objeto exatamente no centro de curvatura C. Aí, como é que fica? Ó, o centro aqui, né? Foco, vértice. O que acontece? Vamos botar dois raios notáveis. Quais? Aqueles macetes, né? Vendo paralelo ao eixo principal, paralelo aqui, ó, ao eixo principal, vai passar pelo foco. E aí você tem o primeiro ponto aqui a construir. Bota o segundo, do foco, voltando paralelo ao eixo principal, contrário. Quando você cruzar as imagens, você vai ver que a imagem, ela é o quê? Real, porque é formada antes do espelho. Igual ao tamanho do objeto, igualzinha e invertida. Tá? Lembrando que nos espelhos planos, ela é real, ela é virtual, direita, igual também. Mas aqui é espelho esférico. Tá? Então é um outro tipo de construção, é outro tipo de imagem. A anterior, a imagem era menor. Agora a imagem está igual ao tamanho do objeto. Tá? No espelho côncavo, tá? Estamos estudando côncavo, não estamos estudando convexo. Segundo ponto do espelho côncavo. Agora vamos para o terceiro ponto do espelho côncavo. Qual é? Objeto entre o centro de curvatura e o foco. Ó, estudamos aqui antes, no centro, agora entre o centro e o foco. Botei um objeto aqui, meti aqui um raio paralelo ao eixo principal. O que vai acontecer? Passa pelo foco. Mas onde é que vai acabar o negócio? Daí a gente vai botar pelo foco, vai vir paralelo.
Quando cruzar aqui os raios, vai formar a imagem. E como é que essa imagem ela é formada? Ela é real porque ela é formada antes do espelho. Ela é maior que o objeto, tá? E invertida. Porque toda imagem a gente vai ver quando ela é real, antes do espelho, ela é invertida. E toda imagem virtual ela é direita. Ou seja, vai ficar no mesmo eixo do objeto. Aqui ela sempre vai ser invertida em relação ao objeto. E o objeto é o que interessa, o que a gente vai botar no espelho. Por exemplo, isso aqui, ó. Se eu botar esse carrinho de Fórmula 1 aqui no espelho côncavo, o que vai acontecer? Botar ele assim, ele vai formar uma imagem invertida. Se ficar no centro de curvatura igual, se for antes do centro de curvatura menor, né? E se for entre o centro de curvatura e o foco, maior que o objeto. Tá bom? Tranquilo? Até aí tá dando para entender? É meio confuso, meio complicado mesmo, mas a gente tem que fazer essas construções. Então vamos lá. Qual é o quarto caso? A gente viu antes do centro, no centro, entre o centro e o foco, agora no foco. O que vai formar? Que imagem que vai formar? Vamos lá, vamos construir. Ó, um raio notável, paralelo ao eixo principal, vai passar pelo foco. Mas o negócio está no foco, como é que vai formar a imagem? Vai ficar difícil, né? Se o negócio está exatamente no foco e o raio passando pelo foco. E o outro aqui, ó, o raio passando pelo vértice com um ângulo θ vai formar, né, como um espelho. O ângulo de incidência vai ser igual ao ângulo de reflexão. Perceba que essas construções são paralelas, elas nunca vão se cruzar. Ou a gente fala que isso aqui se cruza no infinito. Né? Qual vai ser a formação da imagem? Não há formação de imagem, porque como esses pontos vão se cruzar, eles cruzam no infinito, a imagem não vai ser formada. Então, qualquer imagem colocada no foco de um espelho côncavo, tá? O que vai acontecer com essa imagem? Ela não vai haver formação, não vai ter nada no espelho, tá? Aí, também virtualmente ela se cruza no infinito, então já era. Ela é imprópria, ela não vai ser real, invertida, maior, menor, igual, ela vai ser imprópria, ou seja, não existe a formação nesse ponto aí no foco. E a gente sabe que o foco é aquele local onde fica a lâmpada, a cabecinha da antena, né? Ali é onde tudo acontece, ali, né? Vamos dizer, os raios sempre passam por ali. Tá bom? Beleza? Espero estar explicando bem isso aí, você está compreendendo bem. E ainda tem o último caso, são 5 posições do foco, entre o foco e o vértice. Né? Vamos lá. Aí, botei a imagem, o objeto, a árvore, que é um objeto, entre o foco e o vértice. Então, ó, primeira construção, antes do vértice. Segunda, no vértice. Terceira, entre o centro e o foco. Quarta, no foco. E agora, entre o foco e o vértice. É a última imagem construída. Vamos lá. Olha que interessante. Raio aqui, paralelo. O que vai acontecer? Vai passar pelo foco, mas o foco está atrás do objeto. Aí não vai haver formação, porque o raio, como é que o raio vai passar pelo objeto? O objeto, se for uma coisa opaca, não vai deixar o raio passar. O que a gente tem que fazer? Ó, construiu aqui também, ó. Aqui. Vão ser construções, ó, prolongadas, vão formar atrás do espelho. Então essas imagens elas vão ser reais, elas vão ser o quê? Formadas atrás do espelho. Toda imagem formada atrás do espelho é da ilusão de ótica, e ela é chamada de imagem. Se a antes do espelho é real, qual era a outra opção? Imagem virtual, tá bom? É a imagem virtual. E toda imagem virtual ela é direita. Por que direita? Porque ela vai ficar no mesmo eixo que o objeto aqui, ó. O mesmo eixo do objeto, não invertida como a outra. A outra é de cabeça para baixo. Essa aqui é igualzinha como está a direção do objeto. Então ela é virtual, maior que o objeto, ó, perceba, na construção ficou maior, e direita. Essa aqui difere das outras 4, que são sempre reais e invertidas. Essa é a única que é virtual e direita. Ou seja, se você botar o objeto entre o foco e o vértice, vai formar imagens virtuais. Aí, no foco para trás, tudo é real. Do foco até o vértice, tudo é virtual. Tá bom? Beleza? Ficou claro isso aí? Então, esses são os 5 casos do espelho côncavo, tá?
as 5 posições do espelho côncavo. Agora nós temos uma do espelho convexo, que só tem uma construção. Ótimo, né? Não vai ficar dando essa dor de cabeça para a gente. Qual é a única construção do espelho convexo? Agora a imagem, o espelhamento é para o lado de fora, não de dentro, como era o côncavo, né? Então vou botar o objeto aqui. O que vai acontecer? Aqui, vértice, que é sempre real, foco virtual e centro de curvatura virtual. Como é que vai formar essa imagem? Já está até formadinha ali. Raio paralelo ao eixo principal. Reflete. Isso, o objeto está aqui. O que é real está aqui desse lado esquerdo. Nosso aqui. Tá? Imagina que isso aqui é um objeto. É uma coisa real. Né? Está formado na frente do espelho convexo. Aqui do lado direito são as formações virtuais, que é a ilusão de ótica que a gente enxerga as percepções, né? Que a gente sabe que isso não acontece na realidade, mas o aparelho visual percebe assim, né? Ok. E aí, qual é o segundo caso? Olha aqui. Que construção é essa aqui? Raio passando pelo centro de curvatura, o que acontece? Volta pela mesma direção, né? Se ela vai num caminho, ela volta pelo mesmo caminho. Isso só no centro de curvatura. Então, quando a gente for construir, os pontos e se tocarem virtualmente, vão formar uma imagem. Isso aqui é o quê? Uma imagem virtual. Toda imagem virtual à direita, ou seja, no mesmo eixo do objeto, menor que o objeto. Sempre vai ser assim. Isso aqui, a aplicação real disso aqui, são os retrovisores de carros, né? Os retrovisores de carros ampliam muito o campo visual para a gente enxergar. Outra coisa, aqueles espelhos que tem em supermercado, do lado dos caixas ali, aquilo é um espelho esférico convexo. E aí para que aquilo existe? Para que o caixa veja toda a movimentação ao redor ali da coisa, aumenta o campo visual, entendeu? Botando todo mundo pequenininho e todo detalhado, entendeu? Então o pessoal está ali no caixa só olhando o que a galera está fazendo ali. Às vezes o pessoal faz uma besteira, pega um negócio e bota na bolsa, né? E por isso que existe aquele espelho ali, entendeu? É isso. Então o estudo analítico global é assim, Vamos lá. Objeto, tamanho do objeto. Isso aqui vai ter um tamanho. Todo objeto vai ter um tamanho. Por exemplo, quantos centímetros tem isso aqui? Se eu pegar uma trena, vou ver que isso aqui tem 12 centímetros. Estou chutando. Tá? É o tamanho do objeto. O objeto é o objeto, é o que vai ser refletido no espelho, né? Botei em frente ao espelho, o que vai acontecer? Essas construções nas imagens, que vão ser o reflexo do objeto, correto? Então isso aqui tem um tamanho. Ok. Olha aí, perceba que isso aqui está formando triângulos e retângulos. Está percebendo isso? Se eu fechar aqui, vira um triângulo retângulo, com hipotenusa e catetos. É daí que a gente vai fazer um estudo analítico de conta, né? Existe uma relação métrica aí nesse negócio através de triângulos e retângulos. Vamos lá. Aí a imagem aqui. Nesse aqui é o primeiro caso, lembra do espelho côncavo, né? Que vai formar o quê? Imagens reais invertidas menores que o objeto. Aqui. Então, isso aqui é o tamanho da imagem, que é menor que 12 centímetros. Vamos dizer que isso aí seja 3. Estou chutando, tá? Dependendo da posição, tá? Aí, a distância do objeto até o espelho onde reflete, eles chamam de P, tá? E isso é uma convenção, tá? Uma convenção. A P de quê? P. Não sei o que pode ser isso aqui, mas a gente chama de P. Vou te chamar de D. Imagina que isso aqui é um D invertido. O D invertido vira P. Né? Pronto. Aí a gente já lembra de uma forma bem analítica. E a distância da imagem até o vértice, aonde quer que ela esteja, eu chamo ela de P'. P com um tracinho em cima. Que ele não botou aqui esse enrolado, né? Ok? Não botou. P', tá vendo? Era para ter colocado aqui P'. P e P'. P' é o quê? Não pelinho, é pelinha. Isso aqui, tá bom? Top? Ok. De forma que na construção geométrica, eu tenho uma relação entre tamanho da imagem, tamanho do objeto, distância do objeto até o espelho e distância da imagem até o espelho. Lembrando que tamanho do objeto é O, tamanho da imagem é I, tamanho do objeto até o espelho P
E tamanho da imagem até o espelho, P'. Lembrando que isso pode ficar positivo ou negativo, dependendo de onde ficar formado, tá? Se é antes do espelho, é positivo. Se é depois do espelho, é negativo. E a gente vai botar isso aí para moer, tá bom? Quando eu faço a construção das semelhanças de triângulos, eu tenho a seguinte coisa, ó, um tal de aumento linear transversal. O que é aumento linear transversal? É quantas vezes aquela imagem é maior ou menor que o objeto. Às vezes ela é menor, aí ela vai ser um número menor que 1. Às vezes ela é igual, aí ela vai ser a ampliação linear transversal A, que eu tô alfa, né, A, que eu estou vendo que é 1. E se ela for maior, ela vai ser maior que o objeto, a imagem maior que o objeto, ela vai ser maior que 1. Tá? De forma que vai ficar o tamanho da imagem, é a razão entre o tamanho da imagem e o tamanho do objeto. Então, ampliação linear transversal é igual a I sobre O. Isso significa quantas vezes aquilo é maior ou igual ou menor ao espelho. Tudo bem? Se for igual, vale 1. Se for menor, vale abaixo de 1. 1/4, 1/5, 1/8. Se for a imagem for maior que o objeto, aí é 4, 6, 8. Entendeu? Isso. Tamanho da imagem dividido pelo tamanho do objeto. I sobre O. Isso é quantas vezes a imagem é maior ou menor ou igual ao objeto. É igual quando ele estiver no centro de curvatura, né? Aí vai dar 1. Porque se for 12 centímetros de objeto, vai dar 12 centímetros de imagem invertida. Não é isso? Percebe? E aí, nessa relação métrica também, tem uma equação chamada equação de Gauss. Essa equação de Gauss, ela é o quê? Ela é isso aqui, ó. Aqui. Ó, tem a ampliação linear transversal e a equação de Gauss. Então, aqui é a ampliação linear transversal. É o nome desse negócio. O que significa isso? Tamanho da imagem em relação ao objeto. O objeto é um objeto. E a imagem vai ficar menor, igual ou maior, né? Aí a gente tem aqui a equação de Gauss. O que é a equação de Gauss? Vamos lá. A equação de Gauss é isso aqui, ó. O inverso do foco, da distância focal, lembra? É igual ao inverso da distância do objeto até o espelho, mais o inverso da distância da imagem ao espelho, P'. De forma que 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Que no MMC vai ficar o seguinte, foco é igual a produto pela soma dos P's e dos P'inhas. Produto pela soma. Tá? Se aqui for 3, aqui for 7, 3 vezes 7, 3 mais 7. Se aqui for 4, aqui for 5, 4 vezes 5, 4 mais 5. Se aqui for 1, for 3, 1 vezes 3, 3 mais 1. Entendeu? Produto pela soma. E assim sucessivamente. Lembrando que P é a distância do objeto até o espelho, até o vértice do espelho. E a imagem é a distância que pode ser formada na frente ou atrás. Se ela for formada na frente, ela é a imagem real. Se ela for formada atrás, é a imagem virtual. Lá está difícil de enxergar? Está difícil de ver? É? Ali? Pô, deixa eu trazer isso aqui para cá. Pronto. Foco, distância focal, é igual ao inverso da distância do objeto até o espelho, somado com a distância da imagem até o espelho. Essa fórmula aqui, ela pode ser sintetizada no seguinte. Perdão, isso aqui eu fiz besteira. É o inverso do foco. Perdão. Desculpa. Essa é a equação original de Gauss. Tá? Agora, eu posso transformar isso aqui. Distância focal é o produto dos tamanhos dos objetos da imagem pela soma dos tamanhos do objeto das imagens. Tá? Importante. Posso fazer assim, mas assim é mais interessante fazer, né? Bem mais rápido, né? Não sei porque que ele botou a fórmula. Mas isso aqui é a construção original, né? Do triângulo lá na relação de semelhança. Tudo bem? Conseguiu enxergar aí? Deu certo? Então, esse é o primeiro cálculo que a gente tem ainda, né? De tudo que a gente viu. Né? Esse é o primeiro cálculo. Tá bom? Ok? Maravilha? Muito bem. Entendeu mesmo? Então tá.
Vamos lá, vamos continuar. Então, eu tenho essa fórmula aqui e essa aqui. Tá? Ok. Então, a ampliação linear transversal ela pode ser a relação entre o tamanho da imagem e o tamanho do objeto, ou também a relação, ou a razão, entre a distância da imagem até o espelho, que é menos pelinha, de forma invertida, em direções opostas, tá? Para equalizar tudo, tá? Esse menos aí é da fórmula, dividido por P. Portanto, se A é igual a A, I está para O, assim como menos pelinho está para P. Né? Só igualar aqui. Pega esse termo, iguala esse termo. Aí, I sobre O é igual a menos pelinha sobre P. Essa é a segunda, né, equação que a gente vai trabalhar. A primeira é Gauss, a segunda é essa aqui. Tá bom? Nos exercícios a gente vai ver isso melhor. Aí, agora que ele botou pelinha enrolado, né? Beleza. Aí a gente tem um estudo analítico dos sinais, né? P é a posição do objeto. Oi, o que você precisa? Quer ver atrás? Voltei. Anota aí. Esse slide está com você, tá? Disponibilizei para a galera. Foi? Conseguiu entender? Show! O que você quer saber aí? Alguma dúvida? Quer me perguntar aí alguma coisa? Não? Tudo certo? Você só estava anotando, né? É para anotar. Tudo bem. Mas esse material está com você aí. Tanto do caderno, que é um pouco complicado, como esse slide aí, tá? Se não tiver, me fala que eu mando de novo. Então, P é a posição do objeto até o espelho. Tá? Entendeu isso? Imagina que a câmera que está aqui é um espelho côncavo. Então, essa distância daqui até a câmera, até onde capta essa imagem, seria a distância P. Tudo bem? Só que ela formou uma imagem. Imagina que eu boto centro de curvatura. Um vai ficar assim, imagina que seja igual. O outro vai ficar assim. Ó. Que é o quê? Imagem real, aqui é imagem real, invertida igual ao objeto. Agora, se eu for me afastar, isso aqui vai ficando cada vez menor. Se eu for aproximar, vai ficando cada vez maior. Não é isso? Lá que a gente viu nas posições. Então, pelinha é a posição da imagem. Pelinha positiva, a imagem é real, ou seja, formado antes do espelho. Pelinha menor que zero é formado atrás do espelho, imagem virtual. Aí vai dar um valor negativo. Tá? O é a altura do objeto e a altura da imagem. A imagem positiva, a imagem é direita. Por quê? Aí toda imagem é uma imagem virtual. Toda imagem virtual é direita. E menor que zero, a imagem é invertida. Tá? Formada antes do espelho. Foco é metade do raio, do valor do raio. Né? Que eu falei para você que não entra o R, entra o F. Mas às vezes na maldade eles dão R para a gente dividir por 2 para achar F. Tem isso também. Né? Em que o foco positivo, da distância focal positiva, é o espelho côncavo, que é formado antes do espelho. Lembra? É o foco real. E o F negativo, que é formado atrás do espelho, é o espelho convexo, que forma imagens virtuais. Tá? Não necessariamente o espelho côncavo tem uma posição que o F é negativo. Né? Isso aqui ficou um pouco furado. Né? Mas, enfim, espero que você tenha entendido o que eu falei. As aplicações são diversas, né? Aí, olha que legal. As bolinhas de Natal aí formando o quê? Imagens o quê? Virtuais direitas menores que o objeto. Claro que essa casa aqui não é do tamanho da casa que ela está refletindo, né? Então é menor que o objeto. Não é verdade? Entendeu? Aqui a reflexão do espelho em alguns tipos de lente, ó. Essa lente é convexa, tá percebendo? O tamanho dessa mocinha aqui não é igual ao tamanho dela na verdade. Tá bom? É isso. Espero que você esteja entendendo. Aí, o cara botou aqui um negócio espelhado e botou um negócio para cozinhar. Isso aqui cozinha rapidinho, que é uma beleza. Por quê? Os raios de sol estão vindo aqui, paralelos, praticamente a luz do sol vem paralela na Terra, né?
e vai vir paralelo e vai fazer o quê? Vai passar pelo foco. Todo o calor é concentrado aqui no foco. Ó. Ele tem que botar exatamente no tamanho do foco. E aí, ó, ele cozinha. Porque a temperatura aqui está absurdamente alta, gente. Você não tem noção. Absurdamente alta. Se você botar o teu dedinho aqui, você vai ter uma queimadura de 3º grau. Tá? Realmente aqui é perigosíssimo. A temperatura aqui está em volta de 300, 250 graus Celsius, dependendo do sol. Tá? Perigosíssimo. Então vai cozinhar. Olha que legal. Isso aí é uma aplicação. Um espelho parabólico. Isso aqui não é uma calota esférica? Côncava? Né? Todo o raio paralelo passa pelo foco. Ó. Então ele vai concentrar aqui ó, a energia solar. De tudo que ele captar aqui nesse espelho. As colheres também ó, são côncavas internamente e convexas externamente. No mesmo lado, né? Só inverter, né? No mesmo lado não, em lados opostos. Só inverter, um lado vai ser côncavo, o outro vai ser convexo. E se ela estiver bem polidinha, ela forma até imagens. Ó. Tem uma imagem formada aqui, mal feita, mas tem. Porque ela não está totalmente polida. Ok? Com isso, nós fechamos um pouquinho a teoria, mas assim, tem muito mais para se estudar. Né? É só um pontapé inicial aí que a gente pode dirimir algumas dúvidas, tá bom? Se for o caso, tá? Beleza? Agora, eu queria que você me dissesse aí se você conseguiu entender bem o assunto, tá? Para a gente ou continuar na teoria ou partir para os exercícios, tá? Vamos fazer os exercícios que vão ser interessantes para a gente, tá? Aprender um pouco mais. Vamos lá. Por exemplo, deixa eu ver aqui se a gente acha nessa. Aí, ó. Aqui depois, ó, tá tudo aí para vocês. Isso eu mandei de manhã para vocês, bem cedinho, né? Hoje eu já acordei cedo e mandei isso de manhã, tá? Aí, ó. Aqui se a gente explicasse por isso aqui, ia ficar bem mais complicado. Aí, ó a primeira fórmula que eu falei para você aí, ó, de Gauss, né? Um inverso da distância focal, foi isso mesmo, é igual a soma do inverso da distância da imagem ao espelho, somado com o inverso da distância do objeto ao espelho, tá? Que vai ser o produto pela soma, tá? Se a gente fizer aqui um MMCzinho, tá? Um recurso matemático chamado... Essa é a equação de Gauss dos pontos conjugados. Ok, muito bem. Essa é a primeira fórmula, tá? Tem os sinais aí, tá? Os raios notáveis. Opa, caramba, peraí. Tirar aqui. Olha aí. Então é isso. Aí que aquelas construções que a gente fez. Vamos para os exercícios. Vamos lá. 2018, PUC Rio Grande do Sul. O edifício 20 Fairchurch Street, Fairchurch, né? Localizado em Londres e conhecido como Walk, sei lá, que parada é essa? Walk Talk, né? Tem causado problemas para a sua vizinhança. Moradores e funcionários da região têm argumentado que, desde sua construção, os ventos estão mais intensos nas imediações do prédio. Além disso, houve registro de carros estacionados na proximidade dos prédios que tiveram suas pinturas danificadas e suas peças derretidas por conta da reflexão da luz solar ocasionada pelo arranha-céu. Ele tem curvas, né? Os carros foram danificados porque pelo menos uma das faces do prédio tem formato semelhante a um espelho côncavo ou convexo. Ou uma lente divergente ou uma lente convergente. Bem, posso garantir para você que não é lente. Côncavo. Nós vimos lá quando assou lá o negócio, qual era o tipo daquela parábola? O espelho era concentrado no côncavo ou no convexo? Quando a gente viu aquele exemplo ali da imagem ali. Aquilo era o espelho côncavo? Não. A parte de dentro ela não é convexa. A parte de dentro, espelhada, é... A parte de dentro espelhada é o quê? A parte de fora espelhada é convexa. Isso, côncavo. Então aqui, ó, opção alfa, tá bom? Espelho côncavo. Opção alfa. Ok? Aí. Os carros foram danificados. Opa, legal. Foram danificados porque
pelo menos uma das faces do prédio tem formato semelhante ao espelho côncavo, refletindo os raios solares e concentrando-os em um único ponto. Quer dizer, causa um tormento para a galera, né? A construção desse bicho. Queria até ver esse tal do walk-talk, né? Walk-talk. Podemos até, de repente, fiquei até curioso agora, sabia? Vamos ver como é que é esse cara aí. Nunca ouvi falar, não. Edifício. O Walk, é isso? Talk. Vamos ver se a coisa. Ele aí. Olha ele aí. Olha como é que ele é feito. Aí. Lá em Londres, ó. Tá vendo? Ele não tem um formato curvo aqui, ó. Aí ele vai fazer o quê? Ó, alguns raios vão vir, vão se refletir concentrados, né? Aí ele aí. O TikTok. Ó. Por esse formato aí, vai causar. Aqui, ó. Formando, ó. O que tá formando aqui? Um espelho côncavo, tá vendo? Olha ele aqui. Ele tem uma engenharia bem interessante, né? Viu aí? Beleza? Para entender um pouquinho, né? O que a gente falou aí na. Ok, maravilha, maravilha. Então vamos continuar. Vamos continuar com os exercícios aí. Aqui, 2019. A figura abaixo mostra dois raios paralelos. Ambos, ao se refletir em um espelho esférico côncavo, se interceptam com o eixo óptico principal. Tá? Indique verdadeiro ou falso. E aí? Os pontos F1 e F2 devem estar sobrepostos, ou seja, coincidir. Né? Verdadeiro ou falso? Se é paralelo ao eixo de simetria, vai passar por onde obrigatoriamente? Vai passar por onde obrigatoriamente? Tem que passar pelo foco, né? Não são dois focos como aí tá mostrando, não. É num único foco. Tá? Ele fez isso aí, mas, pô, na boa. Isso aqui tá errado, né? Construir isso aqui é totalmente errado. Então, esses dois raios ou estão no F1 ou esses dois raios estão no F2. Tá? Então, isso aqui é verdadeiro. A proposição 1. Beleza? A proposição 1 é verdadeira. A proposição 2. O raio 2 não é paraxial. Né? Verdadeiro ou falso? O que é paraxial? Não está no mesmo eixo. Tá? Verdadeiro ou falso? O raio 2 não está no mesmo eixo alinhado. Falso, porque isso aqui é plano. Quando a gente construi no papel, e o papel é plano. Falso. Tá? E existe aberração esférica. O que seria aberração esférica? A imagem mal formada. Tá? Agora, se o espelho é polido de forma regular, não sei se ele falou aqui, a imagem não vai ter aberração, não. Ela vai ser formada direitinho. Como aquela colher. A colher teria uma aberração esférica. Entendeu? Vamos ver o que ele falou aqui no C. E eu diria que é falso também. Vamos lá. Ó, C, ele falou que é falso, verdadeiro, verdadeiro. Então ele é mal formado, né? Ele não é um espelho. Aí ele não deu essa informação, né? Então, ele não é um espelho totalmente polido. Tá? Então, a primeira. Então, a 1. Aqui. Ó, mas ele falou que aqui, ó. Vamos lá, vamos para as discussões aqui, entender bem isso aqui. O fato conhecido e muito usado é que os raios paralelos são refletidos e passam pelo foco. Só é válido para raios paraxiais, tá? Do que esteja no mesmo eixo. Um raio ou feixe paraxial é um raio que se faz um pequeno ângulo com o eixo óptico do sistema durante todo o trajeto no meio deste. Eu vou dizer para você que essa questão aqui ela não cairia na especialista, não. Tá? A aberração esférica é um fenômeno de óptica geométrica em que os raios de luz incidentes próximo à borda das lentes são muito mais refratados que os raios que incidem próximo ao eixo óptico. E os raios de luz incidentes das bordas dos espelhos são refletidos além do foco. Então ele falou que é o C. Ou seja, a gente viu aqui que o 1, como eu falei para você, por não ser paraxial, não é verdadeiro e sim falso. Então, o que acontece? Essa construção aqui
ela é verdadeira para esse caso, entendeu? Ela é verdadeira para esse caso. Mas não é o nosso caso, a gente não estuda esse espelho. A gente não estuda esse tipo de espelho, que tem aberração esférica, que não é paraxial, tá? E por aí vai. Então, tudo bem que isso aqui existe, vai formar imagens embaçadas, né? Então, aqui se tornaria verdadeiro, né? Tipo a colher, né? Entendeu o que eu falei? A colher, ela é isso aqui, exatamente. Ela vai formando imagens um pouco diferentes, com focos diferentes, por ela não ter a mesma simetria de eixos, e aí vai formando aquela imagem meio embaçada, meio mal feita, né? Tá? Então esse espelho aqui, ele não é axial, tá? Ele não é paraxial, perdão, tá? Portanto, se ele não é paraxial, como é que a gente estudou, tudo que a gente viu lá daquelas formações das imagens são espelhos paraxiais. Esse aqui é não paraxial. Então aqui é verdadeiro, aqui é falso. No caso, por que eu falei que aqui era verdadeiro? Porque no espelho paraxial, essa coisa aqui é verdadeira. No caso de espelhos não paraxiais, que seriam as colheres mal polidas, coisa e tal, você vai ter isso aqui. Tá? Então, falso, verdadeiro, verdadeiro. Aqui é a opção C. Tá bom? Corrigindo aí. Agora que eu entendi aqui o que ele quer dizer. Mas fica como, né? Fica como aprendizado nosso aí. Aí, aumento linear transversal, já viu a fórmula, né? Tamanho da imagem está para o tamanho do objeto, assim como a distância da imagem ao espelho é a razão entre a distância do objeto ao espelho. I sobre O é menos P' sobre P. Tá? Isso aí tem que ir para o coração, hein? Ok, aí, produto pela soma, como eu falei para você, ele fez uma abertura aí, ó. Aí ele até faz umas coisas, ó. Se você quiser isolar o pelinho, ó, como é que fica? Distância focal vezes objeto até o espelho menos foco, tá? Tendo P, P', achar o F. Ou tendo F, P e achar o P', e por aí vai. Tá bom? Beleza. Com isso, nós vamos fazer um exercício da listinha aí. Vamos lá. Aqui. Posso deixar você tentar fazer uns 2 minutinhos? Essa primeira? Quer tentar fazer? Tá bom. Tenta fazer um aí. Vê se é Alfa, Bravo, Charlie ou Delta. Qual a opção aí que você escolhe aí? Tá bom? Manda brasa. A hora que você tiver a resposta, você me bota aí que a gente começa a discutir, tá? Deixa eu parar aqui a gravação, que é pra... Então a explicação não ficou... Ó, o FRN, mesma situação da construção dos espelhos, né? Que todo raio que vem paralelo à antena vai se concentrar no foco. No foco está a cabecinha seria próximo disso aqui, ó. Aqui, ó, antena da Sky, ó. Aqui, raio vem paralelo, passa por aqui que tem um captador de sinal que vem, pega, decodifica isso e manda para o receptor. O receptor transforma isso em imagem, vai para a televisão. Tá bom? Então, opção bravo aqui. Ok, maravilha, maravilha. Ó, cadê aqui a aula aqui? Ela funciona como um espelho em relação a esses raios paralelos refletindo para o foco, onde ele se concentra e aumenta a intensidade de sinal. Efeito fotoelétrico, não. Sinais amplificados porque a antena os polariza, não.
e absorve sinais por condução elétrica, chega ao seu foco com uma intensidade maior? Não. Tá? Opção brava que seria a resposta correta. Vamos lá. A 2. Quer tentar fazer a 2 aí? Vamos lá. Então tá. Um espelho esférico cujo raio de curvatura é igual a 0,30 metros, que é 30 centímetros, o foco vai ser metade, 15 centímetros, né? Tem sua face côncava, então já sabemos que é um espelho côncavo, né? Ok. Né? Aqui o eixo de simetria vai passar pelo foco, né? Tem sua face voltada, côncava, voltada na direção do Sol. Uma imagem do Sol é formada pelo espelho, tá? A distância dessa imagem até o espelho é... E aí? A distância dessa imagem ao espelho é... Se o raio de curvatura é 30 centímetros, a face côncava. 0,15. Poderia ser 0,15, 0,45, 0,60 ou infinito. Por que você respondeu 0,15? 15 centímetros, né? Lembrando que o Sol ele está bem depois do centro, né? Do centro de curvatura. O raio do Sol... Não, então. O raio do Sol está muito distante, nem chega, não é um objeto que vai estar entre o centro de curvatura e o vértice, né? Do espelho. Então ele está depois do centro de curvatura. Então como é que são formadas as imagens do Sol? Se é depois do centro de curvatura, é uma imagem real, né? Formada na frente do espelho. Toda imagem real é invertida. Não é isso que a gente falou? Maior, menor ou igual ao objeto? Menor que o objeto. Menor que o objeto, correto? Não é isso que a gente estudou lá no primeiro tipo de raio? Não é? Então, se o raio é 30, o raio de curvatura é 30, como é que vai fazer a formação desse espelho? Bem, a gente sabe que o valor é bem menor do que o quê? Do que no raio de curvatura. Se é menor, a gente vai ter o quê? Qual a opção aí que é menor que 30 centímetros? Exatamente a Bravo, né? Como você falou, 15 centímetros. Tá bom? Já que vai formar sempre valores menores que o valor da distância do raio de curvatura. Tá bom? Tranquilo? Por quê? Porque se a gente colocasse na equação de Gauss F igual a produto pela soma, né, a gente sabe que esse pelinha é a imagem que está próximo daqui do espelho. Mas o P, ela está numa distância muito grande, infinita. Não é verdade? Não é infinita? A distância do Sol, que é o objeto que está mandando a luz, até o espelho não é infinita? Então, imagina um produto em que você tem um valor muito grande, que seria, né, aproximado do infinito, multiplicado por um número pequenininho. Infinito vezes um número pequenininho dá infinito, né? No produto. E na soma? Vai dar um valor grande também, mas com um valor infinito bem menor que esse aqui, né? Então vai ser um número grandão com um número grande. Tá ok? Um número grandão com um número grande. Você dividindo o número grandão com o número grande, o número ainda vai ser grande. Não é verdade? O número vai ser grande. Portanto, se o número é grande, né? Nas escalas aqui de 30 centímetros, 15 centímetros, 45 centímetros, 60 centímetros, seriam valores grandes isso? Sim ou não? Seriam valores exacerbadamente grandes? Não. Pô, 15 centímetros dá pra gente botar no dedo, né? Qual é o valor que vai ser grande aqui dessas 5 opções, Karine? Essas 5 opções, qual é que vai ser um valor grandão? O infinito. Tanto é que você não vê a formação da imagem do Sol, né? Quando você bota, né? Saca? Aqui. A gente consegue ver a formação da imagem do Sol? Não. Aqui, ó.
Se você vê o Sol aqui, o desenho do Sol. Não. Você vai ver um negócio com brilho aqui, ó. Mas não é o Sol, não é a formação da imagem do Sol. Entendeu? Não vai ver ele perfeitinho, não. Vai ser uma borra, uma mancha amarelada, né? Correto? Até aí foi? Então a opção correta seria infinito. Tá bom? A opção correta seria infinito. Entendeu aí? Entendeu a parada? Porque, ó, quem mostrou isso pra gente foi a fórmula, tá? Quem mostrou essa resposta aí foi a fórmula. Vamos lá. 3. VUNESP. Isaac Newton foi o criador do telescópio refletor. O mais caro desses instrumentos, até hoje fabricado pelo homem, é o telescópio espacial Hubble, que custou 1,6 bilhões de dólares. Colocado em órbita terrestre em 1990, apresentou seu espelho côncavo. Olha aí, ó. Guarda isso aí. Dentre outros, um defeito de fabricação que impede a obtenção de imagem bem definida de estrelas distantes. Aí ele fala: qual das figuras a seguir representaria o funcionamento perfeito do telescópio? Aí, depois de tudo que a gente viu, qual seria a formação perfeita do... esse Hubble teve um leve deslize, né? Não formou imagens perfeitas, mas ele captava muitas imagens, né? O A seria um espelho côncavo com uma imagem perfeita? Sim ou não? Não, nem um pouco, né? Isso nem vai formar imagem, né? Vai para o infinito, né? Elas não se cruzam, tá vendo? Então não vai formar nem imagem isso aqui. A B seria um espelho. Também não. Sabe por que também não? Essa imagem está vindo bem depois do centro de curvatura. E se ela vem bem depois do centro de curvatura, as imagens vão ser reais. Aqui está captando imagens virtuais em espelho côncavo, que não é o caso. Antes do centro, depois do centro de curvatura, as imagens são sempre reais. Então esse aqui também não. C. Aqui, o raio vem e passa por vários focos. Na verdade, o Hubble ficou assim, ó. O Hubble ficou assim, tá vendo? Fazendo umas imagens meio borradas, como o da colher, né? Que é o que é? Aquilo que a gente estudou lá naquela primeira questão, né? Tá ok? Exatamente como mostramos naquela questão, né? Beleza? Aí a D, ó. Todo raio paralelo ao eixo principal passa por um ponto chamado foco. Isso aqui tá, é a melhor construção que seria para o Hubble? Sim ou não? Essa seria a melhor construção para o Hubble? O que você acha? Raio paralelo ao eixo de simetria passa pelo foco. Seria a melhor construção? Sim, essa que seria a melhor construção. Porque aqui teria um captador de imagens que estaria aqui, ó. Seria a D, sim. Aqui, ó, Karine, lembra que a gente está falando exatamente dessas construções aqui, ó? Raios notáveis. Quando um raio é paralelo ao eixo principal, vai passar pelo foco obrigatoriamente. Não é isso? Lembra? Então, esse aqui seria a melhor construção para o Hubble. Isso aqui é um espelho que vai entrar e sair pelo raio. Isso aqui não acontece na prática, né? Só se esses raios passassem pelo centro de curvatura. Aí eles viriam e voltariam pelo mesmo sentido. Mas isso aqui é para um espelho, vamos dizer, plano, né? Seria essa construção aqui. Isso aqui está errado. Tá bom? Beleza? Muito bem. Aí aqui tem várias coisas de teoria, né? Queria fazer umas de cálculo, né? A gente pode vir para cá, ó. Vamos fazer a 6 e a 7 juntos aí? Ou você quer tentar dar uma rabiscada? Quer tentar dar uma rabiscadinha aí, né? 6 e 7? Tá bom. Tenta, porque aí qualquer coisa a gente vai junto. Então eu vou dar uma pausa aqui, né? Vai fazer ela juntinho. Vamos lá. Sossega aí, hein, coach? Um espelho esférico côncavo, bem, ele já deu uma informação pra gente, né? Vou formar aquelas 5 imagens, né? Pode ser maior, pode ser igual, pode ser menor, pode não formar, dependendo de onde for, né? O foco, se estiver batendo foco.
que obedece às condições de Gauss, que aí seria a paraxial, né? Aquele espelho paraxial, fornece de um objeto colocado a 2 centímetros do seu vértice. Ó, o objeto, imagina que é um objeto. Vou fazer um desenho aqui simples, então, tá ligado? Imagina que esse objeto está com um P de 2 centímetros. O que é P 2 centímetros, Karine? O que esse objeto está aqui do espelho 2 centímetros? Ele falou para mim, ó, fornece um objeto colocado, um objeto colocado a 2 centímetros do espelho. Então a distância do objeto até o espelho, a gente chama ela de P. Lembra disso? Lembra disso? Essa é a primeira informação. Tá? Essa é a primeira informação. Forma uma imagem virtual situada a 4 centímetros dele, do espelho também. Então a imagem forma atrás. Aí eu não sei se ela é maior, se ela é igual, mas eu sei que ela é invertida. Ela vai ser invertida. Nesse caso, se for entre o foco e o vértice, ela vai ser virtual, né? Mas se ela for fora do foco para cima, ela vai ser invertida e real, né? Vamos ver. Bem, não sei bem o que é, mas a fórmula já vai alinhar para mim que é o menos P, né? P', 4 centímetros. Conseguiu entender o que eu fiz aqui? Que a distância do objeto até o espelho é o P, e o P vale 2. E a distância da imagem ao espelho é o P', que vale 4 centímetros. Tá bom? Aí vamos lá, continuando. Se utilizarmos esse espelho como refletor do farol de um carro, no qual os raios luminosos são paralelos, refletidos, a distância entre o filamento da lâmpada e o vértice do espelho, o que significa isso? Justamente o filamento da lâmpada e o vértice do espelho é justamente a distância focal, não é isso? A lâmpada não tem que estar ali no foco para sair paralelo, iluminar a estrada? Então, ele quer saber o F. É que o nome, né, realmente foi uma covardia aí, que você teria que saber que essa posição aí é o foco, né? A gente sabe o seguinte, que o inverso do foco é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Ou, trocando em miúdos, foco é igual a produto pela soma das distâncias do objeto até o espelho e da imagem ao espelho. Correto? Vamos pegar essa fórmula aqui que ela é mais interessante, né? Produto pela soma. Por quê? Se o P' é 4 e o P é 2, o F vai ser 4 vezes 2 dividido por 4 mais 2. E aí o F vai dar 2 vezes 4, 8. 4 mais 2, 6. 8 sextos, né? Não ficou muito próximo do que a gente tem de opção aí não, né? Mas como ele falou que deve ser igual, né? É isso que eu estou aqui encafifado. 2 centímetros do vértice, 4 centímetros. É o P e o P', né? Então é 4 vezes 2, 8. 4 mais 2, 6. 8 dividido por 6 dá 4 terços. 4 terços é aproximadamente 1,33333, né? Que na opção aí estaria abaixo de 2, né? O mais próximo seria 2, né? Entendeu? Mas assim, o 2 e o 4 é o P e o P'. Não tem como você fugir disso, né? Vamos fazer aqui a conta sem o produto pela soma aqui para entender um pouco. Se ele quer saber justamente, ele quer saber o quê? A distância do filamento da lâmpada e o vértice do espelho. Foco. Exatamente. 1 sobre F é igual a 1 sobre 2, mais 1 sobre 4. 2 vezes 4, 4 vezes 2. E aqui 8. Né? Então vai ser F, vai ser 4, mais 2 sobre 8. Então F é isso mesmo, 8 sextos, que dá 4 terços. Não tem como fugir disso. Tá? E aí eu vou ver isso aí direitinho, porque não tem outra coisa a gente fazer. Porque, ó, deixa eu ver se eu identifiquei bem isso aqui.
de um objeto colocado a 2 centímetros do seu vértice. Uma imagem virtual... Peraí. Por isso que a gente errou. Na verdade, uma imagem virtual situada a 4 centímetros dele. É o Pelinha, né? Isso aqui não é o tamanho da imagem, não. Isso não é o tamanho da imagem. Tá. Vamos que vamos. A imagem é virtual. Show? A imagem é virtual. Então, se a imagem é virtual, ele é formado atrás do espelho. Os valores vão ser negativos. Entendeu? Isso aqui eu vou ver com calma. Deixa eu ver aqui na resolução. Não tem essa opção. Então vai... Deixa eu ver aqui. Um espelho esférico côncavo. Eu vou pegar isso aqui só para entender bem o que ele... Ctrl C. Peraí. A gente tem que chegar a uma resposta disso aqui. Ctrl V. Vamos ver o que a gente tem aqui de resolução disso. Vamos ver os primeiros aqui. Será que aqui ele explica? Vamos ver. Aqui ele cobra para mandar a resposta. Até que não. Vamos ver aqui. É menos 4. Menos 4, claro que é menos 4. Por que é menos 4? Porque é formado atrás do espelho. Por isso que esse número aí, ele... então tá bom. É uma coisa, foi vacilo meu. Tem que botar o menos 4, tá vendo? Não 4, propriamente dito. Sacou? Se é a imagem virtual, ela é formada entre o foco e o vértice. Ok? Então ela é formada atrás do espelho. Lembra que a imagem é formada entre o foco e o vértice, ela é sempre virtual, né? E toda imagem virtual à direita maior que o objeto. Não é isso? E aí, para dar o valor, na verdade, eu não tinha que botar 4, e sim menos 4, porque é formada atrás do espelho. E esse sinal fez toda a diferença na hora de fazer o cálculo. Porque é aí que ele não vai dar 4 terços, e sim 4. Sacou? Pescou aí? Ok? Realmente. Fui lá, pesquisei aqui. Então vamos lá. Vamos refazer esses cálculos aqui rapidinho. Então vamos lá. O que seria aqui? O P', menos 4 centímetros em relação ao espelho, e o P, 2 centímetros. Né? Se eu fizer aqui o produto pela soma, como é que ficaria? Olha aqui. F é igual a menos 4 vezes 2, somado com menos 4 mais 2, que é o produto pela soma. Então, isso aqui vai dar menos 8, dividido por menos 4 mais 2 dá menos 2. Menos 8 dividido por menos 2 dá quanto? Menos 8 dividido por menos 2. Tendo isso aqui como referência. Menos 8 dividido por menos 2, multiplicando por menos 1, dá 4. 4 positivo. Então, o foco, 4 centímetros mesmo. Tá certo. Não poderíamos desprezar o valor negativo do Pelinha, né? O valor negativo do Pelinha. Sacou? Então, a opção aí seria a opção não 4 terços, como a gente viu, né? E sim 4. Perdão pelo ato falho aí. Tá? Show de bola. Então, a opção correta aí. Opção bravo. Tá bom? Maravilha. E o 7 deu letra A. Vamos ver. Vamos ver o 7 agora. Um espelho côncavo produz uma imagem real invertida
de mesmo tamanho que o objeto situado a 40 centímetros de distância. Podemos afirmar que a distância focal do espelho é... E aí, vamos lá. Ele quer pegar isso aqui, o coach. Então, olha só. Aí, uma figuraça. Não vou deixar, não. É uma fera. Fera brava depois. Aí, garota. Falou tudo levado, sapeca, safadão. Vai, sapeca. Tá calor, né, meu filho? Tá 10. Lindinho, né? Uma fofura. Ali é a bolinha. Então, lá. Então, é isso aí. O espelho côncavo produz uma imagem real invertida do mesmo tamanho. Então é o seguinte, I é igual a O. Concorda comigo? Se é no centro de curvatura, a distância da imagem, o tamanho da imagem é igual ao tamanho do objeto. Tá ok? Situado, e esse objeto está situado a 40 centímetros de distância, que é o P. Então, se é antes do espelho, sempre, né? O objeto sempre vai estar antes do espelho, 40 positivo. Ele quer saber quanto é que vale F. E aí? A gente sabe que o valor da ampliação linear transversal, Karine, é 1, não é? Por que o valor da ampliação linear transversal é 1? Se o tamanho da imagem é igual ao tamanho do objeto, então I sobre O são os mesmos valores. E banana dividido por banana dá 1, né? 5 dividido por 5 dá 1, 4 dividido por 4 dá 1, vai dar 1. Então A vale 1, não é isso? E aí eu tenho P aqui e quero saber F. Como é que eu relaciono essas coisas? Né? Eu já sei o seguinte, que se I está para O, menos P' está para P. Né? E se I sobre O vale 1, como a gente falou, menos P' vale P. Né? Então P' igual a P também. Claro, se ele está formando um em cima e um embaixo, mas de que forma? Negativo, né? Quando um está no sentido, o outro está no sentido inverso. P igual a menos P', ou P' igual a menos P. Correto? Tudo bem até aí? Então a gente já tem todas as relações. Né? Tá? Se P vale 40, P' vale 40. Então vai ser produto pela soma duplicado, né? 40 vezes 40, que aí vai ser um valor, né, invertido, 40 mais 40. Isso dá 1.600 sobre 80. Quanto é que é 1.600 dividido por 80? 160 dividido por 8, que dá 20 centímetros. 20 centímetros. Tem essa opção lá? Vamos ver? Se o sinal aí não atrapalhou a nossa vida, né? De novo. Aqui, opção alfa. Não atrapalhou. Ok? Foi. Entendeu por que deu 20? Precisamos de algumas informações já pré-estabelecidas, né? É isso aí. Eu queria fazer alguns cálculos que é para a gente ficar esperto. Tá? Aqui, vamos fazer essa 10? O que você acha? Para se barbear, um jovem fica com seu rosto situado a 50 centímetros de um espelho. E este fornece sua imagem ampliada 2 vezes. O espelho utilizado é... E aí? A 10, né? Vou centralizar ela aqui mais pra gente. Opa. Aí, caramba. Centralizar essa 10 aqui pra gente. Aqui, não puxei não? Não tá vendo ela não tá vendo ela aí não? Ih, peraí. Tá falando que tá partilhando. Peraí. Só um minutinho, deve ter dado alguma falha. E agora? Viu a 10 aí? Conseguiu enxergar? Aí, a questão? Karine? Não tá aparecendo aí? Ih, caramba. Alguma falha. Alguma falha do aplicativo.
Porque ele está falando para mim que ele está te mostrando. Pare de partilhar. Olha só, você está vendo meu rosto agora? Está vendo meu rosto? Tá, ok. Vou puxar agora aqui a questão, ó. Espera aí. E aí, apareceu aí? Questão 10? Ainda nada. Ferrou. Acho que vai ter que cortar a liga. A gente vai ter que cortar vai ter que cortar a transmissão porque e entrar de novo, né? Vamos fazer o seguinte. Deu 9 horas já. O que acontece? Vamos parar por aqui. Vamos parar por aqui.